Nós abrimos essa edição do JH com os discursos de agora de manhã na Assembleia Geral da ONU, que acontece hoje em Nova York. E os destaques foram as falas dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, um na sequência do outro. E a promessa de um encontro entre Lula e Trump. De novo, eu trago aqui no nosso telão os nossos correspondentes. Tenho o prazer de receber a Candice Carvalho, Felipe Coalho e a nossa querida Carolina Cimente. Muito obrigado a vocês três pela presença sempre. Boa tarde aos três também. Começo contigo, por favor, Candice. Você acompanhou aí o discurso do presidente Lula, tem todos os detalhes. E entre a fala do presidente brasileiro e a fala do presidente dos Estados Unidos, os dois se cruzaram rapidamente e já marcaram um encontro, Candice. Pois é, foi uma surpresa, Trali. Boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas. O presidente Lula, ele cruzou com o presidente americano logo depois do discurso dele e Trump disse que os dois concordaram em um encontro na semana que vem. Isso surpreendeu a todos porque o governo brasileiro vinha sinalizando justamente o contrário, que não haveria um encontro entre os dois presidentes nessa viagem. E essa possibilidade abre aí um espaço para talvez uma conversa sobre tarifas e sobre as sanções que os Estados Unidos impuseram contra o Brasil. No discurso de Donald Trump, ele disse que teve uma química excelente com o presidente brasileiro. Bom, Lula foi o primeiro a falar, o primeiro chefe de Estado a discursar aqui na sessão de abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU, como já é tradição. Ele falou sobre comércio internacional, disse que poucas áreas retrocederam tanto como o sistema multilateral de comércio. Lula citou também a Organização Mundial do Comércio e disse que é importante reestruturar a instituição com bases modernas e flexíveis. Depois ele defendeu o multilateralismo, disse que precisamos de lideranças com clareza de visão que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero e pediu para que a voz do Sul global seja ouvida. E depois defendeu a importância da ONU. Existia uma dúvida, Trali, sobre se Lula faria um discurso mais comedido ou se ele seria mais enfático em relação aos Estados Unidos. O que a gente viu foi a segunda opção. Embora o presidente Lula não tenha citado nominalmente Donald Trump, ele fez críticas diretas aos Estados Unidos. O presidente Lula abriu o discurso na sessão da Assembleia Geral da ONU falando de soberania. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Na sequência, falou sobre a democracia no Brasil. Disse que o país sofre ataques e que não há pacificação com impunidade. Uma referência às discussões sobre o projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Lula comentou a condenação de Jair Bolsonaro por 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado, mas sem citar o nome do ex-presidente. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis.
seguiremos. Lula voltou a criticar a guerra na faixa de Gaza. Ele condenou os ataques terroristas do Hamas e a resposta de Israel, que chamou de genocídio. Lula não falou sobre os cerca de 50 reféns israelenses que estão em cativeiro há quase 2 anos. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra. E o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a esta punição coletiva. O presidente chamou atenção para as mudanças climáticas. Disse que o Brasil está comprometido em reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E lembrou a importância da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que acontece em novembro em Belém. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. Como a Candice Carvalho disse agora há pouco, na entrada ao vivo dela, Trump e Lula se encontraram, tiveram uma rápida conversa enquanto um entrava no plenário e o outro saía. E o presidente dos Estados Unidos disse que teve uma ótima química com o presidente Lula. Felipe Coalho, ao vivo aqui com a gente, mais uma vez, trazendo todos os detalhes. Felipe, foi uma fala ali do presidente Trump diante dos líderes do mundo todo, enfim, que causou surpresa, até pelo fato dele ter dito que ele se deu bem com o Lula e que já marcaram um papo para a semana que vem. Por favor, os detalhes, ao vivo, direto com você, aí da ONU em Nova York. Mais uma vez, boa tarde. Oi, Trali, muito obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, foi um momento de surpresa durante esse longo discurso que o presidente Donald Trump fez, um discurso que durou 57 minutos. E no momento em que ele falou sobre o encontro com o presidente Lula estava no plenário, estava lá na Assembleia Geral acompanhando o discurso de Trump. A gente tem a imagem do momento e eu vou traduzir aqui o que Donald Trump falou sobre esse encontro. Trump falou o seguinte, abre aspas, eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos. Eu o vi, ele me viu e nos abraçamos. Então eu disse, você acredita que daqui a 2 minutos apenas eu vou falar sobre esse encontro? Na verdade, combinamos que nos encontraríamos na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, tipo uns 20 segundos. Nós ficamos olhando para o passado. Eu estou feliz por ter esperado, porque essa coisa não deu muito certo. Mas nós conversamos, tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na semana que vem, se isso for do interesse dele. Mas ele parecia um homem muito legal. Na verdade, ele pareceu gostar de mim e eu gostei dele. E eu só faço negócios com quem eu gosto. Quando eu não gosto dele ou de alguém, eu não gosto da pessoa. Mas tivemos pelo menos 39 segundos de uma química excelente. Depois dessa fala, de Donald Trump, ele ainda continuou um pouco mais o discurso dele, um discurso em que Trump atacou a própria ONU, as Nações Unidas, falou muito sobre política externa, um discurso extenso, como eu mencionei. E aí, depois desse discurso, nós procuramos, claro, o governo brasileiro. O governo brasileiro confirmou este encontro, confirmou tudo que foi descrito pelo presidente Donald Trump. E uma fonte que estava lá dentro, nessa antessala, relatou com um pouco mais de detalhes para mim o que
que aconteceu. Porque essa é uma antessala, Tralha, onde os chefes mundiais, os líderes mundiais, aguardam para fazer o discurso. Eles ficam nessa antessala, entram para a Assembleia Geral, depois saem. E aí, eventualmente, eles podem se encontrar ou não. De acordo com essa fonte, o presidente Donald Trump acompanhou todo o discurso do presidente Lula, assistiu por uma tela, e aí no momento em que Lula saiu, foi um movimento simultâneo dos dois partirem um para o encontro do outro. O presidente Donald Trump foi em direção a Lula, estendeu o braço, Lula se surpreendeu quando viu o presidente Donald Trump e aí eles se abraçaram. Então, eu vi essa conversa de pode ser na semana que vem, foi um clima amistoso, eles sorriram um para o outro e agora isso vai ser articulado pelos dois governos. Como é que vai ser essa conversa? Se vai ser presencial, se vai ser por telefone. Bom, a gente preparou uma reportagem com mais detalhes do que aconteceu hoje de manhã, porque hoje ao longo do dia, 32 chefes de Estado devem discursar aqui na Assembleia Geral. Antes da abertura dos debates na Assembleia Geral, o secretário-geral da ONU tomou a palavra como manda o regulamento. Antônio Guterres afirmou que 80 anos atrás, o mundo escolheu a paz em vez do conflito. Os líderes fizeram uma escolha: cooperação em vez de caos, lei em vez de impunidade, paz em vez de conflito. E essa escolha fez nascer as Nações Unidas. Não como um sonho de perfeição, mas como uma estratégia prática para a sobrevivência da humanidade. Guterres falou sobre as guerras no Sudão, na Ucrânia e em Gaza. Nada pode justificar os horríveis ataques de 7 de outubro e a tomada de reféns. E nada pode justificar a punição coletiva do povo palestino e a destruição sistemática de Gaza. Guterres diz que as mudanças climáticas estão acelerando, assim como as soluções. A energia limpa não é mais uma promessa distante, é uma realidade. Já não é uma promessa lejana, já está aqui. O secretário-geral pediu para os países fazerem mais e destacou a COP30, que será sediada no Brasil em novembro. As we head to the UN Climate Conference in Brazil. Ainda antes dos discursos dos chefes de Estado, houve o discurso da presidente da Assembleia Geral, Annalena Baerbock. A ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha é apenas a 5ª mulher a presidir esse órgão da ONU. O discurso mais esperado do dia era o do presidente americano Donald Trump. Ao começar a falar, teve um problema com o teleprompter, o equipamento para ler o discurso, mas disse que ia falar assim mesmo. Não ligo em fazer o discurso sem teleprompter, mas quem estava operando o equipamento está em apuros, disse ele. O começo do discurso parecia uma campanha eleitoral. Trump falou sobre inflação, sobre salários dos americanos e as bolsas. Diz que os Estados Unidos são o melhor país do mundo para se fazer negócios e que a economia americana é maior e ainda melhor que em seu primeiro mandato. Depois, Trump começou a atacar as Nações Unidas. Tudo que parecem fazer é escrever cartas com palavras muito fortes e depois nunca dar seguimento a essas cartas. São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem guerras, afirmou. Trump diz que ele acabou com 7 guerras e listou Israel e Irã, Camboja e Tailândia, Armênia e Azerbaijão. Infelizmente, em todos os casos, a ONU nem sequer tentou ajudar, disse Trump. Trump também criticou os aliados americanos que reconheceram o Estado palestino. Diz que esses países deveriam, em vez disso, se unir em torno de uma mensagem ao Hamas: libertar os reféns agora. Ignorando todas as evidências científicas, Trump também atacou as mudanças climáticas, dizendo que era a maior fraude do mundo e que o consenso científico sobre o assunto tinha sido feito por gente estúpida. Sobre o Brasil, Trump diz que o país enfrenta tarifas elevadas em resposta aos seus esforços sem precedentes em interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e outros, com censura, repressão, militarização, corrupção judicial e perseguição a críticos nos Estados Unidos. Trump comentou o rápido encontro que teve com Lula ao entrar no plenário. Diz que se abraçaram, tiveram uma conversa muito boa. Ele parecia um homem muito simpático, afirmou Trump. O discurso na Assembleia Geral da ONU não foi o único compromisso de Donald Trump hoje.
Ele aproveita a presença de líderes mundiais em Nova York para várias conversas. São as chamadas bilaterais, né? Em que chefes de Estado ali aproveitam esse momento todo da Assembleia Geral da ONU para bater um papo a sós. Carolina Cimenti com os detalhes aqui pra gente. Carolina, não tá fácil circular em Nova York, hein? É barreira para tudo que é lado. Boa tarde mais uma vez e bem-vinda. Exatamente, Trali. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, assunto para ter bilateral aqui essa semana com o mundo do jeito que tá é o que não falta. Vocês estão vendo aqui a Quinta Avenida totalmente tumultuada. A vida do pedestre aqui na Quinta Avenida, na frente da Trump Tower, não tá nem um pouco fácil, não. Como vocês sabem, todas as semanas de Assembleia Geral da ONU é um pouco assim. Ontem mesmo, uma imagem viralizou, mostrou Emmanuel Macron, presidente francês, parado, bloqueado numa dessas barreiras policiais enquanto Donald Trump chegava na cidade. E aí essa imagem viralizou porque ele pega o telefone, ele conversa com o policial, pega o telefone e liga para Donald Trump, faz uma gracinha, diz: "Estou aqui parado porque tá tudo fechado para você chegar", sorrindo e tal. Então ilustra muito bem como essa cidade fica cheia de segurança aqui perto da Trump Tower, onde Donald Trump está hospedado nesses dias. Agora, Donald Trump tem uma agenda muito cheia por aqui. Já teve uma bilateral depois do longo discurso dele com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. E muito interessante porque no discurso a gente viu aí na reportagem do Felipe Coelho, ele criticou muito as Nações Unidas, inclusive disse que a ONU patrocina imigrantes para inundarem países, quer dizer, falou algumas mentiras. E depois se encontrou com Antônio Guterres dos Estados Unidos, que se retiraram de várias agências da ONU e que, inclusive, estão devendo dinheiro para a ONU, porque não pagaram a parte que lhe era alocada do ano passado e ainda também não desse ano. E, basicamente, ele, no encontro com Guterres, disse que ele é totalmente a favor da ONU, 100% apoiando as Nações Unidas. Então, uma mudança ali drástica de tom. Ele também tem uma bilateral com o presidente argentino, Javier Milei, e o secretário do Tesouro americano já disse que vai fazer de tudo para ajudar financeiramente a Argentina. Javier Milei também tem um encontro com o Fundo Monetário Internacional. Donald Trump ainda vai encontrar a presidente da Comissão Europeia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e à tarde essa reunião é importante, com vários líderes árabes, do mundo árabe, muçulmano, para tentar apresentar um plano para o fim da guerra entre Israel e os palestinos na faixa de Gaza. A gente espera que seja um plano bem sucedido e que essa paz chegue logo. Tá bom, Carolina, muito obrigado aqui pela sua presença, bom trabalho. A gente está na torcida aqui para que você consiga se deslocar por Nova York com, enfim, com um mínimo aí de tranquilidade diante de tantas barreiras. Obrigado, Carolina, bom trabalho.